Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco, dentro do quesito gramatical, do processo de composição das palavras. Vale lembrar que no último vídeo nós falamos um pouco sobre a derivação das palavras. Agora nós falaremos do processo de composição das palavras. Como que as palavras se compõem na língua portuguesa? Quais são esses processos? Quais as nomenclaturas dentro desse processo de composição que elas têm? Primeiramente, para diferenciar derivação de composição, eu preciso entender o seguinte: no processo de derivação, as palavras vão se formar quando eu tenho um radical. Eu tenho apenas um radical, as palavras estão passando pelo processo de derivação. Quando eu tenho dois radicais ou mais, nós temos aí um processo de composição, como as palavras se compõem. Está bem? Então, esse é o nosso primeiro estudo. Aqui está a minha lousinha, anotem aí: processo de composição e outros processos das palavras, tá bom? Então, esses outros processos a que eu me refiro pode ser um neologismo, um hibridismo, sigla, abreviatura. Tudo isso se enquadra dentro de outros processos. Por isso que eu dei o nome de outros processos, porque não tem um nome específico e eles estão sendo estudados dentro do processo de composição. Bem, é interessante que vocês entendam o seguinte: o processo de composição das palavras, a priori, ele vai se dividir em duas possibilidades. O primeiro, justaposição. Está também aqui na minha lousa, processo de justaposição. Então veja, há dois: justaposição e aglutinação. Justaposição é quando eu tenho a união de duas palavras e eu não perco a função sonora. Como assim perder a função sonora? Preste atenção. A palavra é passatempo. Eu tenho passa e tempo. Eu só uni passatempo. A palavra é girassol. Eu só uni gira mais sol. Não perdi nenhum som. Então, quando eu não perco sons, eu vou chamar de justaposição. Quando eu perco sons, eu vou chamar de aglutinação. Ambos servem para unir palavras, juntar palavras, como eu lhes disse. Então, justaposição seria o quê? O processo de composição das palavras, onde eu junto palavras, só que eu tenho perdas sonoras. Por exemplo, aguardente, água mais ardente. Eu não falo água ardente. Embora, eu não falo mais em boa hora. Embora. A outra palavra que está aqui, que é planalto. Plano mais alto. Eu não falo plano alto, eu falo planalto. Então, o que houve aí? Houve um processo de aglutinação. Resumindo, o processo de justaposição das palavras servem apenas para unir e não perco sons. O processo de aglutinação das palavras, eu faço o quê? Eu uno-as, porém haverá perdas sonoras, tá bom? Esses são os processos, os dois processos que existem dentro da composição das palavras. Existe também, como eu já disse para vocês, os outros processos. Vamos ver aqui um pouquinho sobre eles, destes outros processos. Aqui na minha lousa, nós temos o processo de abreviação. Esse processo de abreviação ou também é conhecido como redução, tá bom? Eu vou reduzir a palavra para que eu ganhe aqui, veja, uma eliminação. Existem regras para essa
abreviação. Eu não abrevio a maneira que eu quero. Então, por exemplo, nessa primeira minha aqui, olha, a parte é a abreviação de apartamento, tá? Então, não é AP, abreviação de apartamento, não é APTO, abreviação de apartamento, porque AP é sigla, tá? APTO é de aptidão, apto, então não é. DR, de doutor, que não é discussão de relacionamento, né, que as pessoas falam. ME, é mestre. SRA, senhora. Eu não posso esquecer de algo importantíssimo dentro da abreviação, o ponto. Veja, eu não posso esquecer do uso do ponto, combinado? Então, esse é o processo de abreviação. Após, eu tenho o processo de siglonomização ou simplesmente sigla. Esse processo de sigla, aí sim eu vou colocar AP, que vai se referir a alguma coisa. AM, né, que é um termo latino, né, lá nos relógios. Que horas são? 1 PM. O que quer dizer esse PM? Post-meridian, que vem do latim. AM, antemeridian, antes do meio, pós-meio. Então, pessoal, vamos entender o seguinte. A sigla, cada uma dessas iniciais aqui terá um significado. PM. Este PM em minúsculo é o post-meridian. Este PM em maiúsculo é polícia militar. Então tem que tomar também cuidado com isso. MG, Minas Gerais. SP, São Paulo. Outros exemplos também para vocês, que também é sigla. Por exemplo, COC. COC é uma sigla. Colégio Oswaldo Cruz. Certo? Então esse é o processo aqui de siglonimização para vocês. Após esse processo de siglas, pessoal, nós também temos que entender que existem outros processos, né? Vamos aqui a onomatopeia. Onomatopeia, pessoal, é a reprodução de sons na língua portuguesa. É esse processo de reprodução dos sons. Então, que sons são esses? Ploft, pluft, tic-tac, toc-toc, tá? Reproduz sons. A essa reprodução de sons eu vou chamar de onomatopeia, tá bom? Não se esqueçam dessa nomenclatura. Depois, neologismo. Esse neologismo é o processo pelo qual as palavras se formam e eu vou inventar palavras para a construção de novos vocábulos. Por que existem neologismos? Por que temos neologismo na língua portuguesa? O neologismo ele é muito útil porque, na maioria das vezes, nós não temos uma palavra equivalente que venha de outro idioma, equivalente à nossa da língua portuguesa. E aí nós fazemos o quê? Nós inventamos, nós criamos. Então, essa primeira que está aí o exemplo, fofônimo, vem da criação lá do fenômeno, Ronaldo, jogador, ex-jogador de futebol. Com o passar do tempo, ele ganhou um pouco de peso. Então, ele ficou fortinho. As pessoas, em vez de chamá-lo de fenômeno, passaram a chamá-lo de fofômeno. Depois, aqui, nós temos o chipar. Esse chipar é, por exemplo, né? Estou afim de uma outra pessoa. Aí o coleguinha fala, eu chipo, no sentido de que, eu gosto, eu desejo coisas boas, eu acho que dá certo, tá bom? Então, é esse chipar, mas não é da língua portuguesa, tá? É um neologismo. E aí, depois nós temos o processo de empréstimos. Empréstimos são palavras que nós não tínhamos antes na nossa língua portuguesa, mas também devido à necessidade de uso, nós a incorporamos no nosso idioma. Então, são exemplos aqui de palavra, por exemplo, jiu-jitsu. Não é do nosso idioma, é um empréstimo linguístico. Samba,
de origem africana também, não é uma palavra nossa. Fubá não é também uma palavra nossa, é uma palavra de origem africana. Abajur também não é uma palavra nossa, é uma palavra de origem francesa. Muitas palavras falando nisso, palavras nossas são de origem francesa. Buffet, abajur, boule, sutiã, são palavras emprestadas do francês, certo? E depois nós temos o hibridismo. O processo do hibridismo se dá quando eu uno palavras com etnias, palavras com línguas diferentes. Então, quando eu falo, por exemplo, automóvel, esse automóvel vem do grego e do latim. Então, aí eu tenho um hibridismo, é uma união. Para vocês se lembrarem bem também, o que é o híbrido? Né? É a mistura. Por exemplo, para se chegar ao animal mula, mula é híbrida, porque juntam-se dois animais, não da mesma espécie, mas de espécies diferentes, para que se tenha a mula. Autossugestão, mais uma vez um radical grego com outro português. E aí eu tenho autossugestão. Certo, pessoal? É isso que eu queria passar para vocês em um primeiro momento, eu espero ter conseguido. O processo de composição das palavras também é muito importante para os estudos gramaticais, os estudos da língua portuguesa. Espero que vocês tenham entendido, tenham absorvido. Não deixem de fazer os exercícios propostos para vocês, os exercícios de vestibular. Também é uma matéria que cai. A FUVEST gosta de pedir esses processos de formação de palavras. Então, espero ter sido útil para vocês. Espero que vocês tenham absorvido o máximo possível, tá bom? Então, muito obrigado por ter destinado um tempo para ver este vídeo. Até a próxima.